pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Carvalhal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos em que estamos falando sobre o advento do indivíduo. Então já deixa a sua clicada em curtir aí embaixo e se não se inscreveu ainda, se inscreva para estar acompanhando o nosso conteúdo. O vídeo de hoje vai ser em duas partes, que eu vou falar sobre o assunto de tolerância. Nessa parte eu vou falar sobre um aspecto mais focado em tolerância religiosa e no próximo vídeo eu vou falar sobre tolerância de uma forma mais geral. A importância de se pensar a tolerância dentro do contexto do advento do indivíduo é que o exercício da individualidade só consegue existir quando há a tolerância, quando os outros nos toleram e quando nós toleramos os outros. Pensar em individualidade sempre vai significar pensar em pessoas com pontos de vista diferentes. Sejam crenças religiosas, sejam gostos, seja opção sexual, seja até mesmo o time pelo qual a pessoa torce, tendo em vista que de vez em quando a gente vê conflitos aí, brigas de torcida em decorrência de um não gostar do time do outro. Então, apenas pode haver o exercício da individualidade quando existe tolerância. Então, vamos pensar nesse vídeo e no próximo como é que surgiu essa ideia de tolerância, a prática da tolerância e a institucionalização da tolerância, ou seja, a tolerância também dentro dos códigos legais, dentro das ações do Estado. Nos vídeos anteriores dessa série sobre o advento do indivíduo, eu falei no primeiro vídeo sobre liberdade de escolha, livre-arbítrio. No segundo vídeo eu falei sobre o humanismo do Renascimento. No terceiro vídeo eu falei sobre os aspectos do Estado pela visão de Thomas Hobbes, do contrato social e de um Estado soberano que vai impedir o ser humano de ser mal. Então, para a gente pensar em tolerância, a gente precisa unir esses três aspectos. Primeiramente, o ser humano tem o seu livre-arbítrio, ele escolhe, ele toma decisões. Em segundo lugar, a gente tem a visão do humanismo, que coloca o ser humano como a visão que o mundo é centrado nele, ou seja, é uma criatura capaz de promover o bem, de fazer conquistas, de fazer grandes obras e etc. É um enaltecimento do ser humano. E o Hobbes, pela visão do Estado, vai pensar que existe uma instituição, Estado, que tem de coibir o ser humano de ser mal. Ou seja, a gente tem um ser humano livre, capaz de fazer escolhas, capaz de ser senhor do seu destino e lidando com um Estado que tende a coagi-lo de ser mal. A gente, então, quando for pensar no século XVI, precisa pensar que a construção social era extremamente focada em torno da religião. A religião era um forte denominador de hábitos, de política, de condutas, e cabia ao homem caminhar dentro das definições da religião. E quando a gente fala nessa dominação, nesse poderio, a gente fala inclusive na força da Igreja Católica e do poder real que é associado a um poder religioso. O rei era uma figura real. Desafiar o poder da religião significa desafiar o poder do rei e vice-versa. Então a gente já pode pensar que desde a Idade Média até a chegada do século XVI, a gente tem um ambiente de baixíssima tolerância dentro da Europa. Até que a gente começa a ter a primeira cisão, que é através da Reforma Protestante.
Com a Reforma Protestante, o advento das religiões protestantes, esse status quo europeu começa a ser desafiado. A gente vai ter inicialmente o pensamento de Lutero, depois a gente vai ter várias outras denominações, a gente vai ter o Zwinglio, a gente vai ter Calvino, a gente vai ter os Servétios, a gente vai ter os arminianos, a gente vai ter os anabatistas, e essa relação dessas novas religiões protestantes foi bastante conflituosa. A gente pode pensar que em países como a França, no Império Sacro-Germânico, na Espanha, houve conflitos, muitos conflitos sangrentos. A Igreja Católica revidou através da Contra-Reforma, a Inquisição, e acabou se criando um ambiente em que um determinado grupo clamou pelo seu direito de pensar da sua forma, indo contra o pensamento predominante, que era o católico. Após um fato que é muito importante para a gente pensar dentro desse desenvolvimento da tolerância, é o chamado Edito de Nantes. Foi um documento assinado em 1598 pelo rei da França. Na França, a gente teve o surgimento dos chamados huguenotes, que era uma denominação pejorativa para quaisquer religião que não fosse a católica. Então, enquanto huguenote, você pode pensar qualquer tipo de religião protestante. E você teve um conflito social muito forte. E a gente tem um momento máximo de violência, que é a noite de São Bartolomeu, quando católicos mataram 10 mil protestantes numa única noite, motivados por questões religiosas. Então, o Edito de Nantes, ele foi o primeiro documento que garantiu o direito de liberdades de religião na França. É um marco na evolução da tolerância religiosa, porque deu a garantia legal do exercício religioso. Um outro evento que foi extremamente importante foi a Guerra dos 30 Anos, conforme eu já falei em uma outra série de vídeos. A Guerra dos 30 Anos começou como uma guerra religiosa entre países católicos e protestantes, terminou com a vitória dos países protestantes, contando com a aliança com a França, que é um país católico. Então, o Sacro Império Romano-Germânico foi obrigado a permitir, dentro dos seus estados, a liberdade de religião, e o fim dessa guerra também representou uma grande redução do poder da Igreja Católica na política europeia. Então, olha como a gente tem uma mudança muito grande, que é o advento, o crescimento das religiões protestantes obtendo direito de liberdade religiosa. E quando a gente pensa em direito de liberdade religiosa, é de não ser vítima de violência por parte do Estado, de não ter os seus bens confiscados, de não ser prejudicado por questões das suas convicções, etc. Então, a gente tem nessa série de eventos todo um desenvolvimento de mudanças na sociedade que a longo prazo vão resultar cada vez mais na questão da tolerância. Eu vou citar também um pouco a questão de pensadores, que começaram a desenvolver linhas de pensamentos com um enfoque na importância da tolerância. E eu vou falar de dois deles, que são dois humanistas, ligados à ideia do Renascimento. Um deles é o Erasmo de Roterdã. Ele foi um humanista, ele escreveu muito sobre educação, e ele tem textos em que ele critica a pena de morte como punição para a heresia. O Erasmo de Roterdã pensa que um herege não deveria ser morto, e sim reeducado. Ou seja, por ele ter um pé forte na educação e pensar o ser humano como uma criatura capaz,
Ele então pensa que você não precisa matar o herege, você pode reeducá-lo, você pode dar a oportunidade para ele se redimir, né? Partindo do princípio que a heresia era tratada como um crime e era punido com a pena capital. Então, a gente vai ter já um modo de pensar que caminha para a tolerância, que é o de não punir com a violência aquele que pensa diferente. Um outro autor que foi importante também foi o Thomas More, autor da Utopia. Nesse livro Utopia, More pensa numa sociedade ideal. E nessa sociedade ideal, ele coloca que um dos pilares para a sua existência é a tolerância religiosa. Então, a gente tem um pensador de peso que aponta que a liberdade de religião é algo fundamental para a sociedade ideal. Então, com esses dois pensadores e os fatos que aconteceram ao longo do século XVI, a gente viu um princípio do desenvolvimento da tolerância. Obviamente que a sociedade europeia não se tornou plenamente tolerante, é um processo de longo prazo e que até hoje precisa ser desenvolvido, né, porque de vez em quando a gente vê notícias, né, de centros de Umbanda que são vítimas de violência, ou então na África, no Oriente Médio, casos de morte envolvendo diferenças de religião. Então é uma construção de longo prazo, mas que tem o seu começo nessa época. Então, esse foi o primeiro vídeo em que eu estou falando sobre a tolerância. No próximo eu vou também estar dando continuidade. Então eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.